desafiante, na verdade, estar aqui em frente. Mas desde já agradecer a oportunidade que me é dada para poder partilhar um bocado da palavra do Senhor. Vamos a Deus em oração. Pai, gratos pela maneira como o Senhor tem conservado as nossas vidas e tem mantido firmes as nossas convicções. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui essa tarde para podermos nos alimentar espiritualmente. Pai, eu que estou aqui em frente, não sou a pessoa mais certa para poder falar para o teu povo. Mas, Pai, o Senhor apontou-me desde eterno para poder, primeiramente, olhar para a minha vida, Deus Pai, e poder moldar o meu caráter. Por isso que eu pedi nesta tarde que o Senhor derrame o teu Santo Espírito, Deus Pai, sobre mim e me ajuda, Pai, a falar aquilo que será bem mais útil para os nossos irmãos e para mim também. Pai, quero pedir que tire a minha carne da frente, tira a minha inteligência, por favor, tira desde eterno a minha sabedoria e coloca do teu Santo Espírito. Peço que o Senhor perdoe as minhas falhas, os meus erros, e desde eterno do outro lado permita que a mensagem seja perceptível. Deus, não deixe que Satanás nos engane, Deus Pai, mas nos deixe desde eterno usufruirmos daquilo que é a tua palavra. Obrigado, em nome do teu Filho, eu oro assim agradecidamente. Amém. Amém. Hoje vamos ter uma mensagem um tanto quanto diferente daquilo que nós temos tido. Amém. A minha mensagem nessa tarde tem como título Tesouros da Escuridão. Amém. Na verdade, para nós os homens, dificilmente nós vamos encontrar tesouros na escuridão. Amém. Mas vamos ler duas escrituras seguidas. Vamos começar com Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 1 até 9. A Bíblia lê o seguinte: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o guarda sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Amém? Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Isaías 45, 3. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Amém? Há 2 semanas atrás, nós tivemos aqui o irmão Sinei, que nos encorajou como nós devemos tratar o pecado. E a semana passada tivemos também o Papá Gama, que nos relembrou realmente a nossa identidade de discípulo. Amém? É importante nós olharmos o retrato, ou seja, o tratamento que a gente dá ao pecado e temos a identidade certa de quem nós somos. Hoje nós vamos ver exatamente tesouros escondidos. Numa outra versão, acho que a Nova Internacional diz tesouros que estão na escuridão. Amém? Na verdade, a escuridão parece ser alguma coisa, mas eu hoje quero te dizer que a escuridão não é nada. Se calhar você tem uma opinião diferente,
mas a ciência nos ensina que a escuridão é a ausência da luz. Amém? A escuridão é a ausência da luz. E muitas das vezes nós ficamos presos na escuridão. Muitas das vezes nós nos sentimos sufocados na escuridão. E a luz é realmente alguma coisa. A luz, conforme nós estamos a ver, é qualitativo. A luz dá qualidade, a luz dá prazer. Mas a escuridão não dá essa qualidade e muito menos dá prazer. E Deus mostra a Sírio que ele tinha tesouros escondidos na escuridão que poderia dar a ele. Mas como nós vamos encontrar tesouro na escuridão? Deus está a mostrar que ele é muito mais do que nós. Ele tem possibilidade de abençoar você, quanto menos você espera. Normalmente na minha casa, quando a luz vai, se nós estamos sentados assim à mesa ou no sofá a ver televisão, há necessidade de se levantar e desligar o disjuntor. E eu, por norma, já há muito tempo, mesmo antes, quando eu era solteiro, quando a luz fosse, eu estivesse dentro de casa e tivesse que desligar o quadro, eu fechava as vistas, ou fecho as vistas. Porque não há necessidade de eu manter as vistas abertas, porque não estou a ver nada. Como eu já conheço o caminho que dá para o quadro, então eu fecho as vistas. E a Bíblia mostra que realmente a escuridão não tem nenhum poder. A escuridão não é mais do que a ausência daquilo que a gente não tem. É o que você não tem que infelizmente torna a tua vida escura. É o que você quer ter que faz com que você fique preso na escuridão. A minha questão é, o que é que você não tem? O que é que te coloca na escuridão? Na verdade, a escuridão faz você não enxergar, mesmo estando diante de pessoas maravilhosas, mesmo estando no local certo, mesmo estando com pessoas que se sacrificam em ajudar você a caminhar, mesmo estando com pessoas que têm paciência de todos os dias orarem por ti, quando você está na escuridão, você não consegue alcançar os tesouros que Deus quer dar para ti. Amém? Não é porque a escuridão tem poder. Não, a escuridão não tem nenhum poder. Mas é porque a tua luz precisa brilhar na escuridão. Nós estamos hoje num mundo rodeado de Facebook, Instagram, Twitter, e lá na clareza, muitas das vezes nós postamos alguma coisa, esperamos que as pessoas vão pondo gosto, vão publicando realmente aquilo que a gente tem postado. E infelizmente, este mundo muitas das vezes do egoísmo não nos faz perceber o que Deus é capaz de fazer na escuridão. Nós ficamos tão obcecados que não conseguimos perceber o que Deus é capaz de fazer na escuridão. Deus promete dar tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos. Mas existem coisas que nós não sabemos aonde Deus vai buscar. E quando Deus começar a abençoar a tua vida, você até nem vai acreditar como é que as bênçãos estão a vir. Amém? Deus tem poder de abençoar na escuridão. Deus tem esse poder porque Ele é Deus antes mesmo do mundo ser mundo. Antes da terra ganhar o firmamento, Deus foi sempre Deus. Amém? Deus faz grandes coisas, quanto menos nós esperamos. Às vezes nós ficamos com medo da luz, porque
queremos ainda continuar na escuridão, porque temos medo da responsabilidade que há de vir. E continuamos na escuridão, mas não queremos sair da escuridão para a luz. Sabe, Deus faz grandes coisas na escuridão. Se nós olharmos em Gênesis 1, 2, a Bíblia diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Amém? O mundo em que nós vivemos foi criado na escuridão. Eu, quando estava a ver essa passagem, estava a preparar essa mensagem, não estava a conseguir perceber o quão Deus é tão poderoso. Porque o mundo foi criado na escuridão. Há passagem que diz que o mundo era uma espécie de um abismo. Amém? E a Bíblia diz que Deus andou nas águas. Onde estava sem forma, sem estrutura, estava lá Deus. Imagine que você fique fechado numa sala escura. Você vai ter pensamentos ruins? Você vai até pensar em feiticeiros? Amém? Mas Deus está a mostrar que na escuridão Ele faz coisas maravilhosas. Amém? Deus está a mostrar que o Espírito dele andou, não ficou com medo, não ficou apavorado, como nós pudéssemos sentir. Deus se movimentou. Meus irmãos, Deus tem uma capacidade de abençoar as vidas de pessoas, quanto menos nós esperamos. Na verdade, às vezes nós achamos que as promessas que estão na Bíblia não são também para nós. Eram para os povos israelitas. Mas se olharmos quando Deus abençoou Abraão, Abraão era totalmente velho, com 100 anos, e Sarai tinha por aí seus 90 anos. E Deus havia dito a ele: vocês vão ter um filho, e com esse filho eu vou dar para vocês, vocês vão ser os pais das nações. Abraão não acreditou. Mas Deus fez ele ver que Deus é Deus. Amém? Em Gênesis 1, versículo 3, a Bíblia diz que então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Na escuridão, Deus ordenou que a luz viesse, e a escuridão fugiu. Uau. Tudo isso para mostrar que a escuridão não é nada. Seja lá qual for a escuridão em que você está a viver hoje, Deus tem capacidade de tirar você daí. Amém? Deus tem capacidade de poder mover você dali. Você só precisa deixar as coisas acontecer. Deus permitiu que a mulher pudesse colaborar com ele, amém? No que se diz respeito crescer humanamente, ou seja, fazer com que os seres vivos pudessem crescer. Deus permitiu que a mulher colaborasse no sentido de que quando a mulher está concebida, o que acontece? O feto vai desenvolvendo numa imensa escuridão. É na escuridão que o feto vai crescendo, vai desenvolvendo. É na escuridão que os ossos vão se ajustando. Amém? Então, Deus mostra que na escuridão Ele pode fazer muita coisa. Na escuridão o embrião vai evoluindo. Amém? Quando Deus decidiu criar a primeira mulher, colocou Adão num sono. Adão dormiu, e ali onde Adão dormiu, Deus retirou uma costela, e da costela Deus fez a mulher. O que aconteceu quando Adão acordou? Vamos ver Gênesis 2, 21, 23.
Gênesis 2, amém? Amém. Vamos ler na nossa Bíblia. Gênesis 2, 21, 23. A Bíblia diz assim: Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, enquanto ele dormia. Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus tirou do homem. Amém? Adão dormiu e quando acordou viu uma coisa maravilhosa. E ele nunca tinha antes percebido de que aquilo saiu dele, de que ele já carregava a mulher nele. E Deus foi desenvolvendo a mulher através de uma costela. Amém? Então é importante nós percebermos de que quando Deus decide abençoar você, não há nada que lhe atrapalha. Quando Deus decide mudar a sua vida, não há nada que lhe atrapalha. Se calhar você hoje continua na escuridão porque tem medo da luz, amém? Mas quero dizer que é mesmo ali na escuridão que Deus quer que você se desenvolva. É mesmo ali na escuridão que Deus quer que você ganhe maturidade. E quando brotares, você vai ser uma pessoa diferente, amém? Você tem alguma coisa dentro de ti que infelizmente não deste conta ainda, que é o seu potencial. Às vezes você sente receio de mostrar o seu potencial. Ontem, no nosso tempo de liderança, no nosso aprendizado de liderança, o irmão Alcides partilhou de que ele não tem agilidade para ser evangelista, mas ainda assim ele tem sido evangelista de várias formas. Há quem não tem dom para fazer uma outra coisa, mas se você tiver o coração para fazer as coisas vão acontecer. Se você tiver o coração de sair da escuridão, você vai conseguir sair. Se você tiver o coração de perceber que Deus até na escuridão consegue abençoar, você vai receber as suas bênçãos. Amém? Às vezes você acha que não é hora de poder sair do mundo para o reino. Às vezes você acha que não é hora de poder sair de um simples discípulo para um líder do grupo de família. Porque é muita responsabilidade, porque você não vai conseguir manejar as coisas. Mas Deus tem um potencial para te mostrar. Amém? E quando você deixar isso acontecer, meu irmão, você vai ficar pasmado. Você não vai conseguir perceber que toda essa capacidade vem de ti. Amém? Assim como a escuridão não é nada para Deus, eu também quero te dizer que coisas negativas não devem ser nada para ti. Nós não devemos nos prezar, nos pegar simplesmente nas coisas negativas. Não podemos achar que eu mesmo já não tenho mais capacidade para poder mudar. Eu lembro-me quando estávamos a estudar a Bíblia com Dadão, levou um certo tempo e precisou paciência para poder lidar e acreditar que Deus tinha capacidade para poder moldar o coração dele e trazer ele para o reino. Amém? E de repente o Dadão se tornou discípulo. Quando o Dilson foi batizado, nós estávamos na atividade dos casados e eu vi a notícia no WhatsApp, não acreditei. Por quê? Porque conheço o Dilson, sei as situações que o Dilson foi enfrentando, mas fora de mim de perceber de que Deus age até na escuridão. Amém? É importante nós deixarmos Deus transformar as nossas vidas. Amém? É importante nós percebermos de que Deus tem esta capacidade. Amém? Se nós olharmos de como as sementes foram feitas,
As sementes foram feitas para dar frutos na escuridão, para desenvolverem na escuridão. O camponês pega na semente, cava o buraco e coloca lá a semente. E lá naquela privacidade escura, a semente vai se transformando. Morre aquele que é o corpo que o camponês plantou e desenvolve uma árvore, desenvolve um outro corpo. E é nesta privacidade em que Deus também quer transformar você. A transformação de um verdadeiro discípulo é quando está sozinho. Quando você está sozinho, quando você não tem alguém de lado para poder te vigiar. É ali onde Deus vai começar a transformar você. Vamos voltar para Atos 9, 1:9, que é realmente a escritura central da nossa mensagem. Amém? É uma história que todos nós conhecemos. Saulo. Na verdade, Saulo, já desde muito cedo, ele foi ensinado a viver como um religioso. Amém? Saulo era alguém que assistiu a um dos primeiros mártires do cristianismo, quando apedrejaram o Estevão. Saulo estava lá. E ele bebeu muito dos líderes religiosos, e eles tinham aquele furor de como odiar os cristãos. E sendo ele uma pessoa intelectual, uma pessoa importante naquela altura, ele foi e pediu autorização para poder perseguir os discípulos de Jesus Cristo. Amém? E Paulo ia seguindo os discípulos a caminho de Damasco, quando na verdade Jesus Cristo, Deus, o parou. Chamou por ele porque ele estava perseguindo Jesus. Mas se nós olharmos na Bíblia, em nenhuma parte está escrito de que Saulo estava aí perseguir Jesus Cristo. Saulo estava a perseguir os discípulos de Jesus Cristo. Amém? Mas Jesus Cristo mostra que quando você é perseguido por uma outra pessoa, essa pessoa está a perseguir Jesus Cristo. Amém? Saulo odiava os cristãos de tal forma que os sacerdotes também odiavam Jesus Cristo. E você vê que o ódio que Saulo trazia tinha carta branca para perseguir os discípulos. Amém? E o meu primeiro e último ponto é cuidado com a religiosidade. A religiosidade, na verdade, faz uma pessoa ser morna. A religiosidade faz uma pessoa não ser urgente naquilo que é mudança de vida. Porque você nasceu e cresceu vendo seus pais religiosos, mas vivendo no pecado. Você nasceu vendo seus pais religiosos ocupando cargo de destaque na igreja, mas infelizmente vivendo do pecado. E quando você é chamado para poder mudar, infelizmente encontra-se uma resistência. Porque você já carregou um ensino de base. Você até vai comparar, meu pai e minha mãe não estão salvos. Meu pai e minha mãe, não, eles são devotados, até têm cargos na igreja. Amém? E Saulo tinha esta capacidade de poder pensar e agir. E ele tinha as suas convicções de que ele estava certo naquilo que ele fazia. Depois recebeu a carta branca, então ele estava certo. E Deus parou ele a caminho de Damasco, chamou por ele, ele ouviu a voz e seguiu as instruções de que Deus lhe deu. Mas o que aconteceu com Saulo? Saulo ficou cego. Saulo ficou cego, quando abriu as vistas já não via mais
A última coisa que ele viu foi aquela luz que lhe fez cair. Depois ele já não viu mais nada. Amém? Alguém zeloso, com conhecimento intelectual, perseguindo Jesus Cristo, e foi parado para poder mudar de vida. Por isso é que Jesus veio nos ensinar a termos uma relação com Deus e não sermos religiosos. Amém? E quando você tem uma relação com Deus, alguém que é religioso vai querer matar essa tua relação com Deus. Vai querer meter em dúvida as tuas convicções. Mas Saulo teve que ficar cego. A sua visão externa teve que existir para Paulo entrar na sua visão interna. Era necessário Saulo ficar cego para Paulo poder entrar. Lembra quando Deus abençoou Abraão e Sarai? Eles também mudaram de nome. Sarai deixou de ser Sara, deixou de ser Sarai, passou a ser Sara. Abraão deixou de ser Abraão, passou a ser Abrão. Quando Deus decide abençoar você, muitas coisas precisam mudar na sua vida. Aquela escuridão que o Saulo assistiu ou presenciou durante 3 dias foi suficiente para ele desenvolver uma outra pessoa. Aquela escuridão foi suficiente para ele ser transformado. Amém? Deus tem grandes planos para as nossas vidas. Nós estamos a começar um ano e Deus tem abençoado fortemente, mas nós precisamos cuidar das bênçãos que Deus tem dado para o nosso ministério. Para Deus criar um tesouro na escuridão, Ele precisa primeiro retirar a luz que existe em ti, para Ele colocar aquilo que Ele quer que você seja. Se Deus não retirar a luz que existe em ti, Ele colocar aquilo que Ele quer que você seja, meu irmão, minha irmã, você não vai desenvolver. Você não vai desenvolver, porque Deus faz milagre até mesmo na escuridão. E no Evangelho de Marcos 8, 22, 26, não vai aparecer na tela, é um dos momentos em que Jesus Cristo foi a Betsaida. Então ele deram-lhe um cego para poder curar, e houve necessidade de Jesus tocar o cego por 2 vezes, porque a primeira o cego ainda via fusco, e já na segunda vez ele começou a ver bem, e Jesus aconselhou a ele a não voltar no povoado. Eu sempre me questiono, mas por que Jesus aconselhou ele a não voltar no povoado? O que é que tem lá no povoado? Se ele é de lá, por que Jesus aconselhou a ele a não voltar no povoado? E ser cego é uma coisa muito difícil. Eu me lembro quando tinha um petrogil na vista esquerda, fui a Maria Pia para ser operado. Com uma das vistas eu já estava a ver com dificuldade. Imagino com as 2 vistas. Fiquei assim, acho que durante 2 ou 3 dias. E estava rasca, não conseguia ver bem. Mas no fundo, do que adianta você ter olhos, mas não ter visão para deixar ser desenvolvido? Amém. De certeza que Jesus aconselhou o cego a não voltar no povoado, porque no povoado ele podia regredir. No povoado ele já não poderia desenvolver. No povoado poderia ser pior ainda a vida dele. Quando Deus te mantém na escuridão, é para você desenvolver, ganhar imunidades, para quando saíres da escuridão, você vai ser totalmente uma pessoa diferente. Então, o que eu quero mostrar para nós hoje, irmão, é que a escuridão existe vários milagres em que nós não conseguimos perceber.
Se você ainda continua na escuridão, Deus não quer que você permaneça ali. O mundo não permaneceu na escuridão. O feto não permaneceu na barriga da mãe. A semente morreu e cresceu. Quer dizer que a escuridão é um sítio onde a gente vai desenvolver, onde nós vamos ganhar imunidade para podermos vir à luz e podermos dizer às outras pessoas de que Deus é maravilhoso. Amém? Eu sei que muitas das vezes nós nos sentimos um tanto quanto cansados. Hoje por hoje nós lutamos mais para o nosso ganha-pão. Hoje por hoje lutamos mais no sentido de nós mantermos uma estabilidade social em casa. Mas esquecemos o verdadeiro papel que Deus quer que a gente seja. Amém? Infelizmente, nós às vezes nos sentimos que já demos muito para a igreja. Nós às vezes nos sentimos que não adianta continuar, não adianta buscar fidelidade e muitas das vezes não demos mesmo abertura para outras pessoas entrarem nas nossas vidas. Muitas das vezes, conforme o Senhor falou na Santa Ceia, nós já nem queremos saber do discipulado. Eu tenho a minha convicção de que discipulado não é simplesmente marcar um tempo com alguém e ser ajudado. Mas é sempre que eu tiver dificuldade, vou partilhando com David, com Betinho, com Cássio, com Mateus, com Santiago, com qualquer pessoa. E se tiver algo bem mais difícil, sim, vou ter um tempo discipulado. Mas é importante nós deixarmos o desenvolvimento no nosso coração. Às vezes você já nem quer encorajar ninguém. Às vezes você já nem quer deixar ser encorajado. Às vezes você vem para aqui para marcar simplesmente presença. O desenvolvimento de alguém é realmente quando você está sozinho. Amém? Vou ler Efésios 1, dos 8, também não vai aparecer na tela, amém? Porque essa última escritura não mandei para o irmão Carlito. É simplesmente uma reflexão daquilo que é Atos 9. Efésios capítulo 1, mas podem apontar. Efésios 1, 18, a Bíblia diz assim: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam que ele prometeu ao seu povo. Amém? Paulo conseguiu perceber a luz de Damasco, numa convicção pessoal que ele tinha de que estava a fazer a coisa certa, mas quando a luz veio, manteve ele cego durante 3 dias, e Paulo se transformou de Saulo para Paulo. E ele escreveu a carta para os irmãos de Efésio e encoraja os irmãos para que a luz que ele viu pudesse ser a mesma luz que pudesse encorajar os irmãos. Que o coração deles pudesse ter olhos para ver as bênçãos de Deus. Às vezes a bênção não é simplesmente o emprego que você não tem, não é simplesmente a casa que você não tem, mas eu vejo, na minha opinião, só o fato de ter alguém ao lado de mim, que me ajuda diariamente, que me encoraja diariamente a sair do mal para o bem, para mim é uma bênção. Quantas pessoas não têm alguém que lhe chama a atenção? São muitas pessoas. Quantas pessoas não têm alguém que vela para a sua vida? Eu vejo, às vezes, a amizade da Sãozinha com o Jojo, lá no quintal, como eles vão conversando, vão se encorajando. E várias vezes o Jojo diz: eu não sei o que seria de mim sem você. É? E é realmente bom quando você vê que alguém consegue compreender que tem uma bênção nele. E Deus
promete tesouro até mesmo na escuridão, meus irmãos. E é importante nós percebermos que da escuridão grandes coisas saem de lá. Nós não podemos estar apavorados com a escuridão. Não podemos estar apavorados com os desafios que temos na frente. Não podemos estar apavorados pelas dificuldades que estamos a viver hoje. Não podemos estar apavorados pela vida que não muda. Mas nós precisamos acreditar de que se Deus diz que tem tesouro na escuridão, então eu vou lá e buscar. Precisamos acreditar se que Deus diz que tem na escuridão, Ele tem tesouro, um sítio onde ninguém consegue ver. Você precisa deixar Deus trabalhar no teu coração. Amém? Esta é a mensagem que eu tinha para partilhar com o grupo. Obrigado, glórias vão para Deus. Criador do universo, dono do meu ser, Rei do meu coração, és minha canção.